um texto em Salmos, que ele mexe muito com o meu coração, porque toda autoridade, toda potestade, todo poder, todo homem precisa se dobrar na presença do Senhor. E esse texto de Salmos diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a pergunta foi: quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o forte, o todo-poderoso, Ele é o Rei da Glória. E mais uma pergunta: quem é este o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém, amados? Vamos dar uma salva de palmas para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus! 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 Vocês estão muito lindos, muito bonitos, né? De manhã eu já tive aqui, vi gente bonita de manhã também, e agora estou vendo gente mais bonita à noite ainda. Eu vou sair daqui embelezado, parecendo uma jardineira, né? Vai ser demais, mas vai ser bom, muito gostoso. A bispa mandou um abraço a todos, né? Estamos num momento muito especial também, porque a gente foi para Brasília, São Paulo, Nordeste, ano que vem a gente vai para Curitiba, celebrações, né? E agora em setembro, dia 7 de setembro, nós vamos estar recebendo em Cascavel o Bispo Cirino, Bispo Avânia, Bispo Rodovalho, que vai estar conosco, né, vai estar trazendo uma palavra ali fantástica, em cima de um livro que é lançamento dele, você deve achar na Sara Brasil ali, chamado O Desafio da Competência. Amém, amados? Que é muito importante, né? E às vezes a gente não entende bem o desafio da competência. Qual é o desafio da competência? É você adquirir competência em áreas que você ainda não conseguiu romper. Amém, amados? Que às vezes a gente reclama da vida financeira, mas a incompetência está na gente. A gente não consegue fazer a gestão, administrar. Às vezes o casamento não está bom e a gente tem que rever qual é a incompetência, onde é que a gente, né, se estranhou ali e tentar corrigir, colocar novos rumos. Às vezes a gente está numa vida ministerial e muitas vezes o ministério ele é difícil, ele é árduo, ele é glorioso, é um prazer fazer a obra de Deus, mas você tem que ser competente no ministério também. Então não existe área na tua vida que você não deva e não tenha que ser competente, é uma exigência. A demanda da vida exige que você seja competente, e a Bíblia diz que nós temos que ser excelentes. Amém, amados? Excelência é uma coisa que nós precisamos entregar ao nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Sim ou não? Ouviu um amém? Amém! Glória a Deus! Muito bem. Então, abre a tua Bíblia ou o teu celular, ou o teu tablet. Antigamente, pegava o celular, todo mundo falava, desliga isso aí, né? Hoje em dia, sem celular não se vive. 2 Crônicas, capítulo 14, Segundo Crônicas 14, oito a 12. Quem encontrou, diga: Deus seja louvado. Amém. Edificaram e prosperaram. Oh, coisa boa, hein? Sim ou não? Vira para quem está do teu lado e diz assim, ó, edificaram e prosperaram. Então vamos continuar aqui. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco.
Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Amém, queridos? Glória a Deus. Põe tua mão no teu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que ela é composta de livros históricos, poéticos e proféticos. E na realidade toda ela, Senhor, é profética no seu conteúdo. E nós nos rendemos a Ti esta noite, porque queremos receber mais de Ti. Fala-nos pela Tua palavra, fala-nos pelo Teu Espírito Santo, assim como o Senhor já falou no tempo aonde levamos nossas vozes a Ti. Abrimos agora o nosso coração, a nossa mente, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a Tua palavra, como boa semente, caindo no nosso coração, cresça, prospere e frutifique para a vida e para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quantos podem dar a salva de palmas ao Senhor? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vira para quem está do teu lado, olha de cima embaixo. Fala, você está bonito. Fala, você, melhor ainda. Fala, está lindo. Fala, melhor ainda. Fantástico. Agora pode sentar. Que bom, né? Graças a Deus. Mas eu acho a Bíblia muito interessante, porque na Bíblia a gente encontra todos os caminhos para o homem e todos os descaminhos do homem. Amém, queridos? Na Bíblia você encontra todos os caminhos do homem e você também encontra todos os descaminhos do homem. E esse texto aqui sobre o rei Asa, ele é muito interessante e ele nos ensina coisas maravilhosas. Porque Asa, no começo do seu reinado, ele fez coisas tremendas e não deveria jamais ter parado de fazer. Mas de uma certa altura do seu reinado para frente, Asa fez o que Deus não pediu. Ele não consultou o Senhor. E muitas vezes nós, na nossa urgência, na nossa ansiedade, nas nossas precipitações, nós esquecemos de consultar ao Senhor. Então hoje eu quero mostrar para você um homem que teve um começo muito bom, excelente, mas o fim dele não foi tão legal assim. E a gente sabe que o segredo da vida não é o começo, o segredo da vida é o fim. Amém, amados? Porque você pode ter começado mal, você pode ter dado um zilhão de maldições, você pode ter pecado 1 trilhão de pecados, mas tudo isso o sangue de Jesus cobre, lava e purifica. E o teu estado, que antes era talvez horroroso, você se levanta em Deus e o teu final vai ser um final excelente, fantástico, marcado pela presença de Deus, marcado pela bênção de Deus, e vai te conduzir a um caminho de vitória. Amém, amados? Por isso que eu quero ministrar essa palavra para você, rapidamente, que ela vem numa sequência dizendo o que é que Asa fez de bom. E aí de repente você fala, mas bispo, ele terminou mal, ele não tem nada para ensinar para a gente. Eu falei, opa, não é assim. A gente aprende com todo mundo. Amém, amados? Porque muitas vezes, a gente é cristão, né? Mas a gente olha muitas vezes um sucesso no mundo e você aprende muito com aquele sucesso. Isso não significa que você vai profanar a sua vida, nem profanar teu negócio. Mas eu preciso aprender e ter um coração ensinável para ver aonde existem as assertivas do mundo. Com quem sabe é que eu vou aprender. Eu não vou aprender com quem não sabe. É ou não é verdade? Assim como nós temos livros cristãos fantásticos e maravilhosos, às vezes a gente se depara com outro livro secular também, que também tem conteúdos maravilhosos. E a gente aprende também. Amém, queridos? Aliás, todos nós
somos um contexto e um somatório de toda essa aprendizagem ao longo da nossa vida. É bem verdade que quando a gente conhece a Cristo, a gente aprende a separar o bem do mal. E o bem e o mal sempre andam juntos. Quem faz a separação somos eu e você. Amém, amados? Fala, bem e mal sempre andam juntos. Fala, separação, quem faz? É a escolha de um homem e de uma mulher tementes ao Senhor. Amém, queridos? Então vamos ver. Se a gente pegar a história de Asa aqui, você vê que o pai de Asa morreu. E quando o pai de Asa morreu, ele herdou o reino. E quando ele herdou o reino, ele não herdou a nação muito bem equilibrada. Talvez financeiramente até tivesse razoável, não estava tão assim, mas tinha problemas naquela nação. Era um povo altamente idólatra, onde tinham levantado altos aos ídolos, altares, tinham profanado tudo aquilo que Deus tinha feito no meio do seu povo. Se você ler a história dos reis na Bíblia, você vai ver que tem rei que é bom e seguiu ao Senhor, tem rei que foi lá e trouxe toda a maldição de volta de novo. E a Bíblia aqui ela é muito interessante, porque ela começa a ver uma sequência toda. Então no versículo 3 do capítulo 14, aqui diz assim, olha, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Olha que interessante. Como é que a Asa começou a sua história de ascensão? Quebrando as maldições, desfazendo as amarras do diabo. Amém, queridos? Não vivendo por uma herança de um legado de passado, que só escreveu uma história de dor e de frustração. Aliás, invariavelmente, quando a gente coloca a esperança da gente em alguma coisa, a gente pode ser frustrado, porque o homem pode não corresponder à tua esperança. Um filho pode não corresponder à tua esperança. Um cônjuge pode não corresponder à esperança do outro. Um governo pode não corresponder à nossa esperança. Amém, queridos? Mas a Bíblia diz que no Senhor, a nossa esperança jamais será frustrada. Amém, queridos? Fala, a minha esperança no Senhor jamais. Não, vamos tentar. A minha esperança no Senhor jamais será frustrada. Amém, amados? Por isso que vale a pena você confiar em Deus, não sair dos seus caminhos, pague o preço que você pagar. Posição é a única coisa que o mundo espiritual respeita. Quando você é coerente, porque aos olhos do mundo, a gente pode assumir uma posição até relativamente incoerente. Por quê? Porque o mundo não tem compromisso com Deus. Mas quando a nossa posição é incoerente, o mundo das trevas sabe, Satanás sabe, seus demônios sabem. Amém, amados? E nós precisamos aprender a ser coerentes em todas as nossas atitudes, escolhas, decisões. Isso é muito importante. Mas aqui diz assim, Asa aboliu altares dos deuses, culto dos altos, quebrou as colunas, cortou postes ídolos e ordenou que Judá buscasse ao Senhor seu Deus. Você falava, cara, eu queria estar debaixo do governo de um homem desse. É tudo que eu preciso na minha vida. Não, ele realmente fez tudo certo. Amém, amados? Na vida da gente, às vezes, a gente faz decisões, até com Deus, e no temor de Deus a gente vai fazendo escolhas assertivas. Mas à medida que nós nos afastamos da presença de Deus, o velho homem começa a prevalecer sobre o homem espiritual, o novo homem. E muitas vezes as nossas decisões não incluem a presença de Deus, a humilhação, o quebrantamento, a espera, a confiança, a esperança. Amém, amados? É assim que acontece. Então, como você vê, Asa começou muito bem. E aqui diz que ele foi quebrando aqueles jugos. E ali nós chegamos ali em cima, no 6, ele diz assim, ó, edificou cidades fortificadas
em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos. E aqui a Bíblia diz que por 10 anos houve paz no governo de Judá e no reinado de Asa. Mas eu vou te contar uma história. Asa reinou 39 anos. Aí eu pergunto para você, e os outros 29 anos? Aí Asa começou a decair. Por quê? Parou de consultar a Deus. Todas as vezes que você para de consultar a Deus, sai da presença de Deus, você vai decair. Você vai decair. Por quê? Porque o homem contra o mundo espiritual não pode nada na sua força. Nós só podemos na força do nosso Deus. Só o sangue. E essa força que o sangue nos dá, que a cruz nos confere, aonde os anjos do Senhor também estão ao nosso redor, nos cercando, acampando ao nosso lado, está quando nós não perdemos a nossa comunhão com Deus. Quando nós continuamos fiéis na presença de Deus. Amém, queridos? Então, por que 10 anos de paz e 29 anos depois não consultou ao Senhor? Mas preste atenção, enquanto houve paz, e é nisso que a gente precisa aprender, aqui diz o seguinte: edificou cidades fortificadas em todo Judá, pois havia paz na terra. Você sabe que em meia luta, em meia tribulação, né, um casamento são duas forças que se conjugam e se multiplicam. E dois unidos vão prevalecer. Você pode ter certeza. Um bom casamento prevalece, constrói, edifica. Agora, um casamento em crise, em conflito, o que acontece? Acaba dando em separação, invariavelmente. Acaba trazendo dores, tanto para um quanto para o outro. Traz dores para os filhos, traz dores na família. E nós precisamos entender esses tempos de paz, que são tempos de edificar. Mas eu não quero que você edifique enquanto você está em paz. Eu quero que você continue em paz e continue edificando sempre. Amém, amados? Sim ou não? Fala, se eu continuar em paz, a minha vida não será interrompida, nem abortada. Eu vou construir, eu vou edificar e eu vou prosperar. Amém, amados? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Por isso que eu comecei no 8 com você. E ali diz, edificaram e prosperaram. Então, quando você começa a fazer a tua guerra espiritual, tua batalha espiritual, né, não contra os outros, mas a tua, a interior. A maior guerra que existe no universo não é a das galáxias, né? É a que está dentro do nosso interior. Amém, queridos? Porque por mais fortes que a gente seja, por mais formação que a gente tenha, nada disso impede que o nosso interior entre em convulsão, né? As suas placas convulsionem todo o interior e você viva de crise em crise, conflito em conflito, dúvida em dúvida, incerteza em incerteza, insegurança em insegurança, medo em medo. Amém, queridos? Então nós precisamos ter uma estrutura interior muito forte. Essa é a maior prosperidade de um homem e de uma mulher. Quando o Espírito Santo está na sua vida e eles têm domínio próprio. Porque se você perde, é porque você não se domina. Se você perde, é porque você não domina a tua natureza carnal. Se você perde, é porque você deixa de andar na presença do teu Deus, que é a única arma que você tem de equilíbrio na vida. Amém, amados? Tem gente que fala para mim, não, bispo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, olha, eu não sei, o problema não é meu. O problema é de quem fez. Eu continuo fazendo a mesma coisa desde o dia que eu me converti, não parei. Você me acha sempre no mesmo lugar. Às vezes eu chego em casa de madrugada, aí meu pai levanta, ele já está com 95 quase, né, vai fazer daqui uns tempos. Aí ele fala, filho, onde é que você estava? Eu falo, pai, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Eu sou fácil de achar. Amém, amados? Seja fácil de ser encontrado. Amém, amados? Às vezes a gente se esconde de Deus,
achando que tem jeito, não tem jeito. Davi falou, se eu for para o mais profundo dos abismos, para o mais alto da montanha, onde me esconderei da tua face? E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando muito ao teu coração essa noite, para que você restaure os teus altares, quebre os altos de Satanás dentro do teu coração, desfaça as amarras e maldições de um legado passado, seja de uma origem de herança familiar, seja também um legado de vivências que você teve numa vida de pecado. Amém, queridos? Não permita de maneira nenhuma que a ação do teu passado reconstrua os altos de Satanás. Porque Asa, ele recebeu herança maligna, mas ele fez tudo certo, quebrou os altares, começou a prosperar, o reino tinha paz, né? Os inimigos se levantaram, com menos da metade da força do exército inimigo, ele ganhou a batalha porque Deus estava com ele. Mas a partir do momento que ele parou de consultar o Senhor, começou o seu declínio, a sua história, a maldição voltou. E a Bíblia é interessante, que ela diz, tranquilamente, que aqui você vê a Etiópia subindo contra ele, prevalecendo. Mas quando ele viu a Síria se fortalecendo, ele foi lá e fez aliança com o seu inimigo. Olha lá, viu que coisa interessante? Mais para frente, talvez em função da sua desobediência, Asa foi acometido de uma doença incurável naquela época. E a Bíblia diz que ele procurou todos os médicos, mas não consultou o Senhor. E a gente conhece na Bíblia a história de reis, que já estavam com a data marcada para morrer, consultaram ao Senhor, e o Senhor lhes deu 5 anos a mais, 10 anos a mais, 15 anos a mais de vida. Coisa fantástica. Amém, amados? A nossa verdadeira restituição vem quando nós não sairmos da presença do nosso Deus. Reconstrua os altares dentro do teu coração. Coloque por baixo tudo aquilo que te feriu, que te machucou, tudo que o diabo roubou de você, coloque abaixo. Não merece fazer parte da tua história e da tua vida. Merece como lembrança para dizer, foi de lá que eu saí e é aqui que meu Deus me colocou. Amém, amados? Fala, foi de lá que eu saí. Não, tá fraco, faz assim, ó. Foi de lá que eu saí. Cuidado para não furar a orelha do irmão, tá? Vamos tentar de novo? Fala assim, foi de lá que eu saí e cheguei onde estou, porque o meu Deus me trouxe aqui. Amém, amados? Uma salva de palmas ao Senhor. E aí, lógico, isso é palavra de Deus, né? Não tem como não ser. Então ali, 6, a gente vai lendo aqui no 7 dias. Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres e portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Se a gente olhar Asa foi um estrategista, fantástico. Ele só errou quando parou de consultar ao Senhor. Por quê? Porque a nossa vida, quando é reconstruída em Deus, nós precisamos aprender a trabalhar bem com todas essas áreas que dizem aqui. Cercou de muros, torres, portas e ferrolhos. Muros são as reservas de resistência que você tem em Deus, para impedir que o inimigo sempre entre dentro da tua cidadela, dentro do teu coração, e vai roubar você, vai destruir você, vai matar você, matar teus sonhos e projetos. Amém, amados? Não basta a gente ter sucesso em uma área da vida, a gente precisa aprender a ter sucesso na vida. Sucesso na vida inclui família, sucesso na vida inclui filhos, sucesso na vida inclui uma vida de adoração na presença do Senhor. Não é só recurso financeiro, não é só, construir, edificar um monte de coisa, tem um nome famoso sobre toda a terra, mas o dia que você chega numa idade mais avançada dos 40 anos, você olha para trás e já vê que você começou a perder coisas. E se você não construir torres, muros, portas e ferrolhos, o inimigo entra e vai aumentar a destruição na tua vida.
E aí você vai descobrir que a vida em si é um projeto falido. O grande propósito da vida está em ter um encontro com Deus. Por isso que a revisão de vidas é tão importante. Por isso que o Instituto de Vencedores é tão importante, porque vai consolidando a tua fé, vai te levantando como homem de Deus, mulher de Deus, líder de Deus. Amém, amados? Porque no mundo a gente é capaz de liderar uma massa de pessoas que andam em volta da gente. Você acha que você não pode liderar um monte de gente, trazer todo mundo para Jesus? Lógico que pode. Qualquer um pode. Amém, amados? Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. E se aqui, por um lado, eles edificaram e prosperaram, a gente precisa aprender muita coisa com isso. Por quê? Porque de repente a gente está edificando e prosperando. Mas o nosso inimigo não descansa. Assim como os inimigos do povo de Deus, que é uma metáfora, né, nas nações vizinhas, que toda vez que o povo de Deus construía, iam lá e tomavam tudo. Iam lá, matavam todos. Iam lá, levavam cativos. Para com isso. Preste atenção. Edificação e prosperidade, bênção de Deus, é coisa que o mundo não tem e não conhece. E o diabo está o tempo inteiro olhando para você. A Bíblia diz que ruge ao derredor como um leão, buscando quem possa tragar. Quantas dentadas a gente já levou de um leão, né? O ano passado, um menino lá no zoológico, lá em Cascavel, brincando, chegou perto da jaula do leão, perdeu um braço, quase metade do corpo. Lá em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Lá na China aconteceu a mesma coisa. Você vê que interessante, um tapinha de um leão causa tanto prejuízo. Transforma o homem no inválido. E muitas vezes a gente acaba sendo aqueles machucados e feridos espiritualmente, que não conseguimos a vida inteira recuperar e restaurar. Mas Deus é Deus de milagres. Amém, amados? Ele é que vai restaurar a nossa vida. Basta apenas que você confie no Senhor e não pare de edificar. E cuide da tua prosperidade e saúde. Amém, amados? A carta de João fantástica, tem um cara chamado Gaio, que tinha uma célula na sua casa, e ele fala: Gaio, faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua saúde. Cara, que coisa maravilhosa. O cara era um cara forte, beleza? E podia prosperar muito mais ainda. E eu sei que você é um homem forte, eu sei que você é uma mulher forte, e eu sei que cada um de vocês pode prosperar muito mais, ainda vão prosperar muito mais. Amém, amados? Esse é o propósito de Deus para os seus filhos. Toda palavra de Deus indica caminhos de vitória e de prosperidade. E nós precisamos aprender tudo isso com quem se levantou e depois caiu de bobeira. Vamos chamar de asa de cabeção. Que ele tinha tudo para dar certo. Um bom começo. Mas acabou saindo mal no final. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você, e o que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar, e você vai terminar muito bem, sim, Senhor. Teus anos serão anos de colheita em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Pode aplaudir o Senhor. Ele é o Rei da Glória. O Senhor poderoso e forte é o seu nome. Senhor dos exércitos. Amém, amados? Então, no versículo 12, diz aqui, 11, clamou Asa ao Senhor seu Deus. Você vê que Asa, impressionante como ele fez tudo certo nos primeiros 10 anos. E ali, quando os inimigos se levantaram contra ele, o que Asa fez? Clamou ao Senhor, porque ele viu que não tinha possibilidade nenhuma de vitória. Era um exército muito poderoso, muito bem armado. Mas na segunda vez, quando os sírios se levantaram contra ele, antes que ele escutasse rumor de guerra, ele falou: opa, deixa eu ir lá e fazer uma aliança com o cara, que pelo menos nós vamos resolver nosso problema aqui, e ninguém vai ter que ir nem nada. Por quê? Por que ele foi fazer isso? Porque ele fez segundo a sua ótica, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Por isso que a Bíblia diz: Asa não consultou ao
Senhor. Amém, amados? Muitas vezes quando a pressão está muito grande, a gente corre para a casa de Deus. Beleza? A gente vai. Oh, Deus, misericórdia, Senhor. Põe tua mão, Jesus. Oh, Senhor. É ou não é verdade? Para a gente quebrantar, 2 segundos. É só apertar o parafuso. É ou não é? Mas quando dá aquela desapertadinha suave, a gente fala, graças a Deus que é alívio. Aí a gente esquece da corrente de oração, campanha, eventos da igreja, culto de domingo, de quarta, de terça, de segunda, de sexta, anexo, tudo que tem direito. É ou não é verdade? Pois é, então a nossa história não é diferente de Asa, mas ela precisa ser diferente da história de Asa. Aprenda a consultar o Senhor nas menores coisas. Tenha um coração de gratidão nas menores coisas. Eu acho interessante, na terça-feira, que nós temos o culto de fé e milagres, né? E eu sempre abro espaço para as pessoas virem testemunhar. E a maioria não vem testemunhar. Nunca foi lá na frente testemunhar. Aí eu fico pensando, que coisa interessante. O pessoal respira, come, vive, trabalha e não tem por que manifestar ações de graças. Porque o testemunho não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Amém, amados? E esses dias atrás, teve uma irmã lá, ela é uma, tipo gauchona, grandalhona, 1,80 m e pouco, assim, bem grandona mesmo. E ela chegou lá e falou, irmãos, eu quero dar um testemunho para vocês. Eu tinha um sonho desde mocinha, nunca pude realizar. Ela é desprovida de recursos. Vou te contar a história dela. Ela foi cafetina, dona de casa de prostituição. Aí ela converteu, largou tudo. Não sabia fazer outra coisa. Então ela vive a vida dela com trabalhos pequenos, trabalha na casa das pessoas, diarista e tal, mas está vivendo uma vida digna e honrada na presença de Deus. E ela foi dar o testemunho e falou assim, e vocês não sabem, meu irmão, eu trabalhei no salão da fulana de tal, que é uma menina da igreja também, tá? Salão de beleza, tem um salão de beleza aqui na igreja, né? Aliás, a igreja é um salão de belezas, né? Então, o que aconteceu? Ela falou, meu sonho era fazer uma sobrancelha definitiva. Por quê? Porque ela é muito clarona e não tem sobrancelha. Então o sonho dela era ter sobrancelha. Ela falou assim, Deus fez esse milagre na minha vida. E eu cheguei lá um dia para limpar lá o salão, e aí a Iracema, que é a dona do salão, falou assim, minha irmã, vem cá que eu vou fazer tua sobrancelha hoje, você não vai trabalhar. Ela falou assim, não, mas eu preciso ganhar o meu dia. Ela falou assim, não, eu vou pagar o teu dia e vou fazer a tua sobrancelha. Olha que interessante. Para você, aquele testemunho podia não ser nada. Imagine ir lá dar testemunho que fez sobrancelha definitiva. Isso aí é testemunho, isso é milagre de Deus. É para ela era. Amém, amados? Para ela era. Muitas vezes para quem está sentado do teu lado, um milagre não é nada. Mas muitas vezes para quem está sentado do teu milagre, um gesto de Deus tem todo o poder no céu e na terra. Move o coração. Amém, amados? Então é muito importante de entender isso. Por isso que é muito bom a gente ir a esses testemunhos de vida na palavra de Deus. Que a gente vê gente que tem vida com Deus e gente que deixa de ter vida com Deus. Gente que serve a Deus, gente que esquece de servir a Deus. E isso é muito importante. Só para terminar, aqui diz, ele clamou ao Senhor e disse, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Asa estava falando do exército inimigo. Agora eu falo para você da fragilidade humana. Eu falo para você da fraqueza humana. Por quê? Porque nós estamos sempre o poderoso e o fraco. A nossa história de vida é assim. O tempo inteiro a gente está sendo confrontado com situações que muitas vezes a gente não consegue dar conta. Seja na finança, seja no casamento, seja na formação profissional, né? Qualquer área da vida é assim. A gente fica sempre entre o poderoso e o fraco, né? Tem jovens aqui, e eu sei que cada um desses jovens aqui,
O desejo do coração deles é catar a amada, ir ali no cartório, escrever o nome, não precisa festa, não precisa nada, vamos casar. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem solteiro aí, não? Tem? Isso, que bom, né? Então, por quê? E a gente vive uma situação num país que muitas vezes o ganho é tão limitado, tão pequeno, que os jovens têm que ficar esperando um bom tempo para conseguir olhar para aquilo ali, ter coragem para dar o passo chamado casamento. Por quê? Falta estrutura financeira. Eu vou dizer para vocês, sabe o que falta? Falta você consultar ao Senhor. Só isso. Amém, amados? Quando eu casei, se a terra abrisse, ia faltar eu para encher aquele buraco ali, né? Só Deus. Não precisa muita coisa. Você precisa estar na presença de Deus, você precisa ter uma direção de Deus e saber que Deus vai cuidar de você, cuidar da tua vida, cuidar do teu casamento, cuidar da tua história, enquanto você consulta ao Senhor. Porque na hora do pecado, ninguém consulta ao Senhor. Quando você toma uma decisão errada, você não consulta a Deus. Quando você toma uma decisão errada, você não vai contar para o teu cônjuge. Beleza? Eu duvido que o homem vai chegar em casa e falar assim: mulher, hoje eu tive uma surpresa. Passei na frente da loja, lá vi uma mulher lá que vou te contar. Avião! Você acha que o cara vai fazer isso? Hã? Ou a menina chega em casa e fala: meu bem, dá um beijinho aqui. Aí ele dá um beijinho. Você não imagina como me assediaram hoje lá na firma. O dia inteiro, quase que eu caí. Tem isso? Lógico que tem isso todo dia. Tem isso todo dia. Tem isso todo dia. Não deixe de consultar ao Senhor. Amém, amado? Por isso que Jesus, quando falou sobre o reino de Deus, ele falou: se o teu olho te escandaliza, fura. Se a tua mão te escandaliza, corta. Se o teu pé te escandaliza, corta. Se aquilo te escandaliza, ou costura, né? Quem aplaudiu primeiro é o maior pecador. Você não, irmão? Não? Legal. Mas por que eu estou falando isso? Jesus falou: é melhor você entrar coxo, é melhor você entrar sem pé, sem mão, sem olho, mas entrar no reino dos céus. Não permita que Satanás continue roubando de você o melhor da tua juventude, o melhor da tua força, o melhor dos teus sonhos, o melhor dos teus projetos, o melhor da vida, o melhor da tua família, o melhor do ministério. Não permita que Satanás prevaleça na tua vida. Consulte ao Senhor. Amém, amados? Uma salva de palmas ao Senhor. E só para terminar rapidinho, o 6 e o 7 do 15 diz o seguinte, olha aqui, rapidinho mesmo, ó. Porque nação se levantará contra nação, cidade contra cidade, e se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Por quê? Porque estavam fora da presença do Senhor. Mas olha aqui o 7, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Faz assim. Isso. Agora olha para as tuas duas mãos. Fala: minha obra sempre, eternamente será recompensada pelo meu Deus. Amém, amados? Fala: as minhas mãos são mãos santas. Amém, queridos? Graças a Deus. Quero te convidar a ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Edificaram e prosperaram. Não se esqueça disso. Comece bem, termine melhor. Comece mal, termine sempre bem. Amém, amados? Você já viu que o brasileiro tem a síndrome
da acabativa. Por quê? Nós começamos bem em tudo, só que para na hora de terminar nós embolamos meio de campo. E eu não quero que você embole o meio de campo. Ou se já embolou, eu quero que você desembole ele. Para isso você tem que consultar o Senhor. É Ele que desembaraça os seus caminhos. É Ele que põe termo em todas as suas batalhas interiores. Amém, queridos? E eu quero fazer um desafio para você que está aqui essa noite. Amém? Qual é o desafio? Para que você edifique, você prospere e o teu dia de amanhã seja sempre melhor que o dia de hoje. E você vai terminar muito bem. Quantos querem fechar sua história de vida com chave de ouro? Sai do seu lugar, vem para o altar. Em nome de Jesus. Pode vir. Vem para o altar. Glória a Deus. Graças a Deus. Prazer imenso estar com vocês. Esse convite dos pastores, irrecusável como sempre, né? Vendo o trabalho que vocês estão fazendo como igreja, cada um no seu espaço, né? Aqueles que estão em células, aqueles que não estão em células, também estão apoiando a igreja em muitas áreas, sendo mordomos de Deus também, parceiros de Deus. Muito obrigado por você, pela tua vida, pelo carinho com que eu fui recebido aqui, mas eu quero que você escreva uma história que vai terminar bem. Para isso, você tem que derrubar os altares. Amém, amados? Os cântaros precisam ser quebrados. O livro de Isaías é muito profético, ele diz assim: se o vaso quebrou, o oleiro pega aquele vaso, bota de novo na roda, joga uma aguinha em cima, vai dando uma ajeitadinha na massa e faz um vaso novo. Amém, amados? E a gente sabe pela Bíblia que existem vasos de desonra e vasos de honra. E você não foi feito para ser um vaso de desonra. Por quê? Porque você não está rejeitando a Deus. Você tem o temor de Deus no teu coração. Seja um vaso de honra. Deus está restaurando tua dignidade, tua honra, tua vida, teus direitos, todos. Esse ano é ano de restituição e Deus vai proporcionar tudo isso na tua vida. E você que tem um sonho, um projeto, eu vou dizer para você, até o dia 31 de dezembro, você ainda vai estar colhendo testemunho da mão de Deus na tua vida, te abençoando, te livrando e colocando novos caminhos à tua disposição. Amém, queridos? E agora é você e Deus, que você veio aqui, que você quer acabar bem a tua história. Amém, queridos? Para acabar bem a tua história, você vai ter que abrir mão de algumas coisas na tua vida. Tem coisas do passado que te acompanham até hoje. Isso não te leva para frente, isso só te paralisa. Escreva uma nova história. Cancele o teu passado. Ele vai ser memória, mas ele não vai mais te atravancar, impedir o teu crescimento, impedir os teus sonhos a serem realizados, impedir o teu sonho de casar, teu sonho de terminar teus estudos, teu sonho de abrir tua empresa, teu sonho de ser um homem, uma mulher bem-sucedidos, segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus, o homem e a mulher bem-sucedida são os bem-aventurados. Amém, amados? E você é um bem-aventurado de Deus. Eu libero essa palavra, profetizo sobre a tua vida, de vitória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: não temas, não serás envergonhado. Amém, amados? Tome essa palavra sobre a sua vida, quebre os altares antigos, encha-se da presença do Senhor, consulte ao Senhor. Ele é a tua força, a tua fortaleza, o teu castelo forte. Ele é o Deus em quem confiamos. Jeová é o seu nome, Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém, amados? Pai, neste momento eu coloco a minha vida, a vida do meu povo diante da tua presença, essa igreja preciosa, maravilhosa. Senhor, entendemos o que o Senhor fez no coração de Asa e na vida de Asa, quando ele assumiu aquele reino. E nós estamos hoje assumindo um reino,
porque somos príncipes e princesas do Senhor, estamos na tua presença. Mas não queremos, Senhor, seguir os caminhos de Asa, que esqueceu de te consultar, Senhor. Ele quebrou altares, mas permitiu que esses altares de novo fossem edificados. E estamos aqui, Senhor, para fazer um voto com o Senhor, compromisso com o Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus de alianças. Fazemos essa aliança contigo, Senhor. A nossa história não será uma história com um final infeliz. Do jeito que chegamos à tua presença, sairemos vencedores, vitoriosos, em nome do Senhor. Põe a tua mão agora, Senhor, sobre cada casa, cada família representada, cada sonho, cada projeto. Não permita de maneira, Senhor, que essa crise chamada Brasil assole essa família, assole essa cidade, assole essas empresas. Estende a tua mão, faz valer a tua misericórdia, mas vem com o teu poder, vem com os teus exércitos agora, Senhor, e desfaz toda a força do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Somos luz do mundo, sal da terra, e o teu nome será glorificado, é glorificado, sempre e eternamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Cantem com o pastor Paulo. Para minha luz, de Deus através de mim, Jesus clareia através de mim, Jesus clareia através de mim, Jesus brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Levanta as mãos e declare ao Senhor: através de mim, Jesus clareia através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aquele que crê em mim terá a salvação. Amém, queridos? E ele mesmo diz: se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus. Amém, queridos? E quando ele morreu lá naquela cruz, a gente sabe que ele não está morto, ele está vivo. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele morreu para que o seu sangue fosse derramado, purificando, perdoando toda iniquidade, todos os pecados do homem. Isso significa que Deus tem um propósito e um plano para você. Amém, amados? Provérbios diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. E eu quero convidar você a colocar a tua mão no teu coração. Faz isso. Sei que tem uma aliança com Deus, sei que quer ter uma aliança com Deus, quer restaurar o altar de Deus na tua vida. Repete comigo: Senhor, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. Eu sei
que no teu sacrifício, o Senhor foi para aquela cruz, no meu lugar. Os meus pecados estavam sobre ti, mas o Senhor de maneira nenhuma passou o cálice. O Senhor foi até o fim, pela minha vida, que eu valho a pena. Muito obrigado, Senhor, por esse gesto sacrificial. Obrigado pelo teu sangue, que perdoa os meus pecados. Obrigado, Senhor, porque eu criei e crendo, o meu nome passa a ser escrito no livro da vida, onde ninguém pode abrir, só o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E esta noite, agora, confirmo minha aliança contigo, meus votos contigo, e quero também te confessar como meu Senhor e o meu único Salvador, te entregando a minha vida, confiando em ti, sabendo que o Senhor toma os meus caminhos hoje e me leva a um caminho de vitória. Amém, queridos?